O Papa Francisco voltou a falar. Ele deu uma segunda entrevista em menos de 15 dias a jornalistas mulheres, ambas latino-americanas, 2 mexicanas e uma argentina. O Papa agora diz que tem uma relação humana com Raul Castro, o irmão de Fidel Castro, que se aposentou ali da presidência de Cuba. Na primeira entrevista ele tinha falado contra a ONU, dizendo que a ONU tem se mostrado incapaz de encaminhar uma solução para a guerra na Ucrânia. E também falou dos imperialismos e da necessidade de América Latina enfrentar esse tipo de problema. Ele também descartou a possibilidade de renunciar, a não ser que a sua saúde piora, porque recentemente ele observou uma grande melhora na saúde, principalmente que deixou a cadeira de roda e agora está andando com auxílio de uma bengala, o que é muito incômodo para ele, mas não uma razão para renunciar. E no caso de renúncia, e se sair, não é bem não sair com problemas mentais nem físicos, ele não vai nem morar na Argentina, nem morar no Vaticano. Ele prefere Romas, ali uma diocese na cidade de Roma, porque ele inclusive diz que não quer ser tido ou reconhecido como Papa Emérito, a exemplo do Papa Bento XVI, que renunciou, mas sim o Bispo de Roma Emérito. Estas posições do Papa, tidas como muito progressistas ou muito avançadas, principalmente pela direita, e sobretudo a direita argentina, como é o caso aqui desse jornal, desse site Infobae, né? Muito ligado ali àquele pessoal de Miami, aqueles cubanos anticastristas, e que gravitam em torno da direitona justamente para obter financiamento de Washington e pagar esse tipo de imprensa. Então, o que diz aqui essa opinião do jornalista Héctor Chamis, falando da confissão de Bergoglio. Bergoglio é o nome de nascença do Papa Jorge Mário Bergoglio. Ele era cardeal lá em Buenos Aires e depois foi eleito Papa e adotou o nome de Francisco. Então, o que diz aqui o jornalista? Abre aspas, falando de uma frase do Papa. Eu quero muito o povo cubano. Eu amo muito o povo cubano. Tive boas relações humanas com a gente de Cuba. E também, confesso, com Raul Castro tenho uma relação humana. São palavras de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, pronunciadas no dia 11 de julho. Assim se manifestou ao ser entrevistado por 2 periodistas, jornalistas do canal de televisão streaming VYX de Notícias Univision. O nome das jornalistas são Maria Antonieta Collins e Valentina Larroque, esta última decana da imprensa do Vaticano. Ambas são mexicanas. E aí ele diz assim, o jornalista, é curiosa a palavra que o Bergoglio, o Papa, confessa, o verbo confessar, sua relação humana com Castro. Seu próprio inconsciente talvez o tenha traído, um verdadeiro lapso freudiano, pois para um católico toda confissão implica um pecado anterior, que neste caso seria o pecado da indiferença, do menosprezo por quem sofre e da falta de misericórdia, que é sua obrigação suprema como líder espiritual do catolicismo. O jornalista se queixa porque o Papa não embarcou naquela
da Revolução Colorida, que queria derrubar agora o regime cubano, não é? O regime da Revolução Cubana, hoje chefiado por Miguel Díaz-Canel. E aí ele disse que não é a primeira vez que isto ocorre. Em sua entrevista na ilha, né, em setembro de 2015, quando o Papa visitou, né, Cuba, ele não só dispensou sorrisos para os Castros, o Fidel Castro também era vivo, e evitou as damas de branco, né, que é aquelas mulheres que sempre protestam aos domingos e saem todas de branco lá para fazer sua manifestação em Cuba. Impediu os dissidentes o ingresso, né, na Catedral de São Cristóvão, na ocasião da missa, e mostrou indiferença em relação aos dissidentes. Aí diz o jornalista, né, que o problema de Bergoglio é que ele se dedica mais ao dogma político que ao dogma cristão. Ele se aproxima daquilo que tão só fale do capitalismo, fale mal do capitalismo, sem se importar se são corruptos como os Kirchner, se mantém uma dinastia absolutista em pleno século XXI, como os irmãos Castro, ou se é um déspota inepto e criminoso como Nicolás Maduro. E nessa última entrevista às duas jornalistas mexicanas, o Papa disse, e categoricamente, que não vai renunciar. Aquilo, claro, desmentindo, desfazendo os rumores justamente dessa imprensa, não é? Muito afeita a fake news ou a boatos, que nem sempre se confirmam. Con eso y era sensato, es coherente, no una cosa así, pero pura casualidad. No, realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando siento que me lo pida, sí. Então ele acha que não vai renunciar. Depois de ter dito às jornalistas que já começou a caminhar, né, depois que deixou a cadeira de roda, ele foi claro, não pretende renunciar. Exactamente, porque no me daba. Ahora, después, 20 días después, me ha dado este progreso. Pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, ¿no? Então ele foi bem categórico. Nunca me ocorreu renunciar até o dia de hoje. Y el ejemplo que nos dio el Papa Benedicto es tan grande que si yo veo que no puedo, que hago daño o que soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar. E aí ele diz que o exemplo do Papa Bento em renunciar foi tão grande que isso vai fazer com que ele, no momento que se sinta impossibilitado de exercer o papado, ele sim pode renunciar.